Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. Graças a Deus nós temos a oportunidade mais uma vez de estar ensinando da Palavra de Deus. Eu adoro cada oportunidade que eu tenho de ensinar e de pregar. E graças a Deus nós novamente podemos estar trazendo a Palavra para os irmãos. Hoje eu quero que nós vemos algumas coisas sobre a salvação, algumas coisas sobre a segurança da salvação. Muitas religiões têm colocado uma dúvida sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento bíblico. Eu quero que nós vemos aqui na Palavra de Deus. A coisa que nós temos que entender que não é o que a religião ensina, não é o que as pessoas ensinam, é o que a Palavra de Deus ensina. Então, se é bíblico, então é isso que nós vamos focar, é isso que nós vamos levar à frente, adiante. E se não é da Palavra de Deus, então ela cai debaixo das tradições, ela cai debaixo das filosofias do homem. E queremos ter cuidado de não ter a doutrina das nossas crenças, a doutrina sobre as filosofias humanas ou sobre até as tradições religiosas. Mas queremos ter as nossas doutrinas, as nossas filosofias baseadas nas Escrituras. Então, vamos começar hoje indo conosco para ver as Escrituras em 1 João capítulo 5. Aqui em 1 João capítulo 5 nós vemos em versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Novamente, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui nesse versículo nós vemos que a salvação, ela é através de Jesus Cristo, ela é através do Deus encarnado. Jesus Cristo veio para a Terra 2000 anos atrás, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu naquela cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos através dele, através da redenção que ele providenciou naquela cruz. Então, nesse versículo, nós vemos que a salvação, como nós vemos nas Escrituras, Jesus Cristo é a única porta. Não é através de várias formas, é somente uma forma que nós podemos ter a vida. Aqui novamente em versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, sem Jesus Cristo, não é a religião, não é sem religião, não é sem Buda, não é sem qualquer outra filosofia, é sem Jesus Cristo, é sem o Filho de Deus. Sem Ele, nós não temos a vida, mas com Ele, nós temos a vida. É muito importante que nós entendamos que as Escrituras nos ensinam que a salvação é através de Jesus Cristo e somente através de Jesus Cristo. Muitas pessoas falam, né, todo o caminho leva para o céu, ou toda a religião é a mesma, nós servimos o mesmo Deus. Tudo bem, essas frases, mas não são verdadeiras. Deus é Deus único, só tem um Deus, sim, mas infelizmente muitas religiões elas estão servindo o Deus falso. Infelizmente muitas tradições não são baseadas nas Escrituras. Muitas pessoas vêm com entendimento e pensam que são salvos, pensam que estão indo para o céu, pensam que estão ganhando através da fidelidade aos cultos, através do batismo, através de seja lá o que for, que eles estão indo para o céu. Mas aqui nós vemos que, primeiramente, para entender a segurança da salvação, ou que a salvação é eterna, nós temos que entender, primeiramente, que a salvação é única, que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Não é através da religião, não é através do batismo, não é através das boas obras, não é através de qualquer filosofia ou tradição que a igreja, que as religiões têm tentado colocar sobre as nossas vidas. Não, é somente sobre Jesus Cristo. Aqui continuando em 1 João 5, nós vemos no versículo 13, essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Novamente voltando ao versículo 12, somente Jesus Cristo. Se nós cremos no que Cristo tem feito por nós, então nós temos a vida. Então aqui, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então aqui, nesse versículo 13, nós vemos várias coisas.
Mas nós vemos aqui, importante, que nós podemos saber com certeza absoluta que quando nós morrermos, nós vamos para o céu. As Escrituras, aqui nesse versículo, nós vemos que muito das Escrituras, ela foi escrita para que nós podemos saber que nós temos essa salvação, que nós temos esta vida eterna. Nós vamos ver mais para frente aqui, um pouco mais sobre a palavra em si, vida eterna, mas aqui nós vemos que nós podemos saber. Muitas pessoas falam, ninguém sabe, só Deus sabe. Só Deus sabe quem é salvo, só Deus sabe quem vai para o céu. Não, as Escrituras aqui, em 1 João 5, são claras. Todos nós, as Escrituras foram escritas para que nós podemos saber, que nós podemos ter essa certeza da salvação. Graças a Deus, eu aceitei a Jesus Cristo como um menino, em 1978, em julho de 1978. E desde aquele dia até agora, ou desde aquele dia até a minha morte, eu nunca mais preciso me preocupar com a certeza, ou se eu vou para o céu ou não. Pois ela é uma certeza, ela é a confiança completa. Não importa o que eu estou fazendo no dia de hoje, não importa o que eu estou fazendo no dia de amanhã, a minha certeza da salvação não é o que eu estou fazendo, não é o que eu tenho feito, não é o que eu mereço, não é o que eu sou, mas a minha certeza da salvação é baseada nas Escrituras. É baseada que eu tenho Jesus, eu tenho o Filho de Deus. E porque eu tenho o Filho de Deus, então eu sei, como aqui nós vemos nessa passagem, que eu tenho o Filho, então eu tenho a vida. Agora, como é que eu tenho o Filho? Eu tenho o Filho quando eu entendo, primeiramente, que eu sou pecador. Entendendo que eu sou pecador, que eu mereço o inferno. Nós vemos essa doutrina em Romanos e em tantos outros lugares, mas principalmente em Romanos, em que por causa do nosso pecado nós merecemos o inferno. Mas Jesus Cristo veio para a terra, viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar. Então, para ter Jesus Cristo, eu preciso colocar minha fé nele, ou preciso pedir, aceitando a Jesus Cristo. Para fazer isso, preciso entender que sou pecador, preciso entender que por causa do pecado eu mereço o inferno, mas Jesus Cristo morreu em meu lugar para que eu não preciso pagar pelos meus próprios pecados, ele pagou por mim. E quando eu coloco a minha fé nele, quando eu aceito a Jesus Cristo, quando eu peço que ele me salve dos meus pecados, então agora eu tenho o Filho. O Filho é selado, o Espírito Santo é selado dentro de mim quando aceito a Jesus Cristo. Nessa passagem, em 1 João capítulo 5, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13, essas coisas vos escrevi a vós. Não somente versículo 12, mas tantas outras passagens nas Escrituras. E também, principalmente aqui, ele está falando especificamente sobre o seu livro, 1 João. Mas, essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Aqui ele continua, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então ele está falando aqui que ele escreveu o livro, e muitas das escrituras foram escritas para que nós possamos crer, para que nós possamos entender que a salvação é através de Jesus Cristo. Não através da religião, não através do batismo, não através das boas obras, não através da fidelidade até o fim. Não, a salvação é através de um caminho só, como nós vemos no versículo 12. O Filho de Deus, Jesus Cristo. A segurança da salvação. Aqui nesse versículo, nós vemos em versículo 13 que nós podemos ter essa segurança, nós podemos ter essa certeza. Não é uma coisa que eu preciso duvidar do dia para o outro. Muitas pessoas, eles acham que eles precisam manter a salvação. Ou eles podem pedir a Jesus Cristo para os salvar, mas depois eles precisam ser firmes até o fim. O que isso significa? Isso significa que se essa fosse a verdade, do dia para o outro, eu não teria a certeza que eu sou salvo, porque eu não sei se eu teria feito o suficiente para manter aquela salvação. Se nós perdemos a salvação cada vez que nós pecamos, como é que eu vou saber se o meu bom está maior que o meu mal? Não. A salvação é eterna, a salvação é uma, através de Jesus Cristo. A salvação nós podemos saber com certeza que nós temos essa salvação em Jesus Cristo. Então, por causa disto, por causa que nós temos essa certeza, ou porque nós temos em Jesus Cristo, nós podemos continuar. Em João capítulo 10, versículo 28, nós vemos: e dou-lhes a vida eterna, que é Jesus Cristo, e nunca hás de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Jesus Cristo aqui no Evangelho de João está falando
eu, Jesus, eu lhe dou a vida eterna. Nós já vemos isso em 1 João. Mas eu, Jesus Cristo, eu lhe dou a vida eterna. Eterna é para sempre, não é somente agora, não é só talvez, é eterna. E nunca hão de perecer. Agora, infelizmente, muitas pessoas pegam e não entendem que nós podemos ir para o céu e ter essa certeza absoluta da segurança da salvação, ou que nós podemos ter essa certeza. Não é uma coisa que nós podemos perder, não, ela é constante, ela é eterna. Quando Ele nos dá ela é eterna daquele dia em diante. Mas aqui, nós vemos nessa passagem que Ele nos dá essa vida eterna. E aqui Jesus Cristo fala que ninguém pode tirar de mim, ninguém pode tirar do Filho encarnado, de Deus encarnado, Jesus Cristo, ninguém pode tirar a nossa vida eterna dele, ninguém pode tirar a nossa salvação dele. Ele nos dá essa vida eterna, e essa vida eterna ninguém pode tirar das suas mãos, das mãos de Jesus Cristo. Então, nesse versículo, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus Cristo está falando isso em João 10, 28. Mas ele continua no próximo versículo, versículo 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, no versículo 28, nós vemos que ninguém pode tirar aqueles que Deus tem dado a salvação, para todo aquele que tem a vida eterna, ninguém pode tirar isto deles das mãos de Jesus Cristo. Ele continua, Jesus Cristo si mesmo continua a falar no próximo versículo, ninguém pode tirar da mão de Deus, o Pai. Então, nós temos aqui, primeiramente, nós temos aqui na mão de Jesus Cristo. E em cima da mão de Jesus Cristo, nós estamos selados ali dentro, mas Deus, o Pai, está selando ali a mão de Jesus Cristo. Agora, ninguém tem a capacidade de tirar a mão de Deus Pai de Jesus Cristo. E na realidade, mesmo se Deus Pai não tinha a sua mão sobre Jesus Cristo, ninguém tem a capacidade de tirar a nós a salvação de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma dupla segurança que ninguém é capaz de nos tirar a salvação. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo para nos salvar, ninguém é capaz de abrir a mão de Jesus Cristo. Muito menos ninguém é capaz de abrir a mão de Deus Pai. Muito menos os dois combinados. Então, nesses versículos, nós vemos que nós podemos ter essa segurança, nós podemos ter a confiança completa, que desde aquele dia que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos então a vida eterna. Daquele dia em diante, nós estamos selados na mão de Jesus Cristo. Mas não somente isso, nós estamos selados dentro da mão de Deus Pai. E ninguém, Satanás não é capaz, e nem nós mesmos somos capazes de sairmos da mão de Jesus Cristo. As religiões, as doutrinas, as tradições, as filosofias do homem, das igrejas, de muitas igrejas, infelizmente, elas têm nos ensinado que ou nós precisamos ganhar a salvação, ou nós precisamos manter a salvação, através da fidelidade até o fim, ou através das boas obras para ganhá-lo. Mas nós vemos em Romanos que é um dom gratuito. A salvação é através de Jesus Cristo, porque Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Quando nós aceitamos a Ele, nós podemos colocar a confiança que Ele, então, agora está assegurado aquela salvação para toda a eternidade. A eternidade passada, Ele vive. A eternidade presente, para o resto da vida, nós podemos estar com Ele. E nós vemos em João capítulo 6, versículo 47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora, nós já vemos isso em 1 João capítulo 5, que é em Jesus Cristo, mas aqui na verdade, então está reforçando que isso é uma verdade, então é uma verdade completa, é uma coisa que nós podemos assegurar, uma coisa que nunca é mudável. Na verdade, vos digo que aquele que crê
em mim, Jesus Cristo, novamente ele está falando aqui, tem, não terá, tem a vida eterna. Muitos não entendem que a vida eterna começa naquele instante que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus que quando eu era um menino, minha mãe me mostrou das Escrituras como eu podia ser salvo. Eu lembro naquela quarta-feira, depois de um culto, meu pai era pastor e nós fomos para a igreja naquela quarta-feira e depois do culto nós voltamos para casa. Chegando em casa, eu entrei na cozinha, minha mãe estava lá, só nós dois, e eu perguntei para minha mãe sobre a salvação. Eu não tinha certeza que eu era salvo, era um menino ainda pequeno, 4 anos de idade. E ela sentou ali naquela mesa, na cozinha, e ela abriu as Escrituras e me mostrou como eu podia ser salvo. Ela me mostrou que era pecador. Ela me mostrou que por causa do meu pecado eu merecia o inferno. Ela me mostrou que, graças a Deus, mesmo que eu merecia o inferno, Jesus Cristo morreu em meu lugar para que eu não precisasse ir lá. E ela me mostrou que a única forma que eu podia ser salvo é através de Jesus Cristo, através de aceitar a Jesus Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele dia eu coloquei minha fé em Jesus Cristo. Naquele dia eu pedi que Deus me salvasse. Eu pedi que Jesus Cristo entrasse no meu coração. E naquele dia Jesus Cristo me salvou. Naquele dia de julho de 1978, naquela quarta-feira, Cristo entrou no meu coração. E agora, ou naquele dia começou para mim a vida eterna. Eu nunca mais preciso me preocupar com a vida eterna. Muitos pensam que a palavra vida eterna significa céu. Não é a verdade. A verdade é que a vida eterna é algo que começa no instante que nós aceitamos a Jesus Cristo. Tem a morte eterna, tem a vida eterna. Tem a morte física e tem a vida física. E nós nós temos que ter 3 dessas coisas. Todo humano vai ter um nascimento físico. Todo humano vai ter a morte física. Mas todo humano só terá a morte eterna, ou a vida eterna. A morte eterna, como nós vemos em Apocalipse, ela é o inferno, ela é o lago de fogo. Ela é a separação completa de Deus para toda a eternidade. A morte, ela simplesmente significa separação. Muitos de nós não entendemos isso, então, por causa disso, nós não entendemos a segunda morte ou a morte eterna. A morte é separação do corpo para com a alma e espírito. Quando o meu corpo falecer, ou quando eu falecer, o meu corpo é separado da minha alma e do meu espírito. Minha alma e meu espírito, então, continuam para toda a eternidade. Naquela separação, naquele instante daquela separação, o que eu tenho naquele momento, se eu tenho a vida eterna já colocada sobre mim, então eu vou para o céu e viverei eternamente com Deus. Se eu ainda tenho a morte eterna colocada sobre mim, o julgamento da morte eterna colocado sobre mim, então naquela morte física eu irei para o inferno, para o lago de fogo, para o resto da eternidade. Separação de Deus, separação dele para toda a eternidade. Então, quando nós temos a vida eterna, ela começa naquele instante que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. As coisas espirituais, as coisas físicas são muitas vezes o oposto. Eu nasço fisicamente, eu morro fisicamente. Agora, no espírito, ela é o oposto. Nós morremos, primeiramente, ou nós nascemos realmente, quando nós nascemos fisicamente, nós já estamos com a condenação da morte eterna sobre as nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós então podemos tirar aquela condenação da morte eterna e agora nós recebemos a vida eterna. O humano só terá uma, morte eterna ou vida eterna. Mas este não é determinado depois da morte. Isso é determinado antes da morte. E o instante da nossa morte é o único instante que nós podemos ter ou fazer essa decisão. Qual decisão? A decisão de aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador para ter a vida eterna. Então, voltando para João capítulo 6, nós vemos aqui em versículo 47, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem agora,
Não tem futuramente, mas tem agora a vida eterna. Nós temos agora, então, a vida eterna conosco e nós, porque temos ela, é algo que nunca é retirada de nós, como nós vemos no versículo anterior, também em João. Deus nos oferece a toda a humanidade a salvação. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós recebemos aquela salvação. Daquele dia em diante, nós estamos selados dentro da mão de Jesus Cristo e nós não podemos ser tirados da mão de Cristo. Porque nós estamos selados na mão de Jesus Cristo, nós agora estamos selados também dentro da mão de Deus Pai. Eu não posso sair andando da mão de Cristo. Eu estou eternamente selado com, graças a Deus, a vida eterna. A vida eterna é exatamente isto, eterna. No dia que eu aceitei a Jesus Cristo, em julho de 1978, daquele dia em diante, o que eu faço com a minha vida, sim, Deus quer que eu viva uma vida agradável a Ele. Sim, Ele quer que eu seja fiel à igreja. Sim, Ele quer que eu ore, Ele quer que eu leia as Escrituras. Ele quer que eu faça as boas obras, Ele quer que eu siga a lei. Sim, Ele quer que eu faça todas essas coisas. Mas essas coisas não são determinantes se eu tenho a vida eterna ou não. Eu coloquei a minha fé em Jesus Cristo em julho de 78. Daquele dia em diante, a vida eterna é minha para sempre. Baseado que eu tenho Jesus Cristo. Baseado que Jesus Cristo já está no meu coração. Quando nós entendemos isso, que nós não podemos perder a salvação, quando nós entendemos que a salvação é eterna, nós podemos ter uma segurança, nós podemos ter o que nós podemos relaxar em Cristo. Infelizmente, muitas pessoas pensam que podem perder. Infelizmente, muitas pessoas não entendem a realidade da vida eterna. Ela é eterna quando nós a recebemos, quando nós a temos em Cristo e nunca mais nós podemos perder ela. A salvação não pode ser perdida através dos pecados que nós cometemos. Nós cometemos pecados diariamente, todos nós. Eu sou filho de pastor, eu sou pastor, mas mesmo assim eu tenho uma vida cheia de pecado. Os nossos pecados não são determinantes se nós vamos para o céu ou não. A quantidade de pecado que eu faço não me determina se eu sou bom o suficiente para chegar ao céu, ou para manter a salvação, ou para manter a vida eterna. Não, o que me assegura que eu vou para o céu é que eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador. Jesus Cristo, então, ele veio para a terra, ele providenciou a salvação através da sua morte naquela cruz. Entendendo que somos pecadores, entendendo que nós merecemos o inferno, sim. Entendendo que Ele morreu em nosso lugar, nós podemos colocar a fé nele. Quando nós colocamos a fé nele, só nele, não nas boas obras para manter a salvação. Se as boas obras não podem ganhar a salvação, como é que elas vão manter a salvação? Não, nós estamos na mão de Jesus Cristo. Nós colocamos aquela fé nele. Naquele dia, naquele instante, nós somos salvos. Aquela salvação é a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Não através do que eu faço, não através da minha religião, não através da minha igreja, não através da fidelidade às Escrituras, não através de mais nada. Por quê? Porque no dia que nós colocamos a fé em Jesus Cristo, é o dia que nós recebemos a salvação. O dia que nós recebemos a salvação é o instante que nós começamos a vida eterna. Não no futuro, não quando nós morremos, não. A vida eterna começa no instante que nós aceitamos Jesus Cristo. Um crente que tem aceitado a Jesus Cristo, nós podemos ter essa certeza, nós podemos ter a confiança que Cristo nos mantém para todo sempre. Em que a vida é realmente eterna, porque nós temos as Escrituras e ela foi escrita para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais o nome do Filho de Deus. Nós temos essa segurança no instante que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Meu amigo, se você nunca tem colocado a sua fé em Jesus Cristo, você não tem a vida eterna.
Se você nunca veio ao ponto na sua vida onde você entende que é um pecador, onde você entende que merece o inferno por causa dos seus pecados, onde você entende que somente Jesus Cristo pode pagar por aqueles pecados em nosso lugar. Se você nunca chegou a esse ponto, você infelizmente tem a segunda morte, ou a morte eterna. Mas graças a Deus, hoje você pode colocar a sua fé em Jesus Cristo. E hoje você pode crer naquele dom, naquele presente, no que Ele quer oferecer para você. Entendendo que é pecador, que merece o inferno, mas que Deus, através de Jesus Cristo, providenciou tudo o que você necessita, através do seu Filho Jesus Cristo morrendo naquela cruz. A única coisa que você precisa fazer agora, para que você possa ter essa vida eterna, e nunca mais duvidar, é pedir para que Ele te salve. É pedir que Ele te leve para o céu quando você morrer. Mas graças a Deus, nós que temos colocado a nossa fé em Jesus Cristo, nós não precisamos preocupar se nós vamos perder ela ou não. Graças a Deus, nós podemos ter a vida eterna no instante que nós aceitamos Jesus Cristo. Se você nunca fez isso na sua vida, eu te peço, aceite Ele hoje, para que você também possa ter a certeza absoluta que quando você morrer, você vai para o céu. Eu vou fazer uma oração e as palavras não são o que é importante. O que é importante é que você peça do seu coração. E que você aceite Ele como seu Salvador. Eu faço uma oração, novamente, não são palavras mágicas. Mas se você entende o que eu tenho ensinado e você pode pedir a Ele, isso vai lhe dar a salvação. Oremos. Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador. E eu mereço o inferno. Mas eu entendo que você morreu naquela cruz em meu lugar. Jesus, eu te peço para me salvar. Me perdoe dos meus pecados. Eu confio em Ti e em Ti somente. Obrigado por me salvar. Amém. Se você fez essa oração, Deus tem te salvado. E se você é salvo, como nós acabamos de aprender, nós somos salvos para toda a eternidade. Parabéns por essa grande decisão se você fez ela hoje. E para nós que já temos colocado a nossa fé em Jesus Cristo, graças a Deus, ela é vida eterna. Ela é para todo sempre. Muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus possa te abençoar, que nós podemos ter essa confiança, que nós somos salvos, não somente agora, não algo que nós perdemos de um dia para o outro, mas que Jesus Cristo tem nos mantido para toda a eternidade. Muito obrigado pelo seu tempo.